Feche seus olhos. Queria orar com você. Senhor, muito obrigado por esse privilégio maravilhoso que temos de estar em Tua presença e poder desfrutar do Teu amor, Senhor. E saber que o Seu amor por nós está além dos nossos merecimentos. Está além, ó Deus, das nossas virtudes. O Teu amor pela nossa vida é infinitamente maior do que tudo que podemos falar, expressar, pedir. A Tua graça é incomparável, Senhor. E agora que nós vamos ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus, fale ao nosso coração, Pai, porque nós ansiamos por ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje sobre uma casa, 3 personagens e uma vida transformada. Uma casa, 3 personagens, 3 pessoas e uma vida transformada. Quero compartilhar com você que o lugar não é necessariamente a condição mais importante para a gente viver o que Deus tem preparado para nós. É possível, às vezes, estar em lugares diferentes, como nós que não estamos aqui, os que já estavam aqui não foram ao Renove e não estiveram nesse retiro, mas também viverem uma experiência profunda com Deus, assim como é possível estar num lugar onde Deus está manifestando a graça dele e a gente não se dá conta disso, não perceber isso. A Bíblia fala de várias pessoas que testemunharam o agir de Deus, mas que não conseguiram assimilar esse agir de Deus para as suas vidas. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é o testemunho de uma pessoa que assimilou o agir de Deus, de uma pessoa que se rendeu ao agir de Deus, ao plano de Deus, e colheu com isso uma vida transformada. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler do verso 36 ao verso 50. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36 ao 50. Diz assim, Lucas 7, de 36 a 50. Nós vamos projetar aqui na tela, e assim a gente pode ler juntos. Lucas 7, de 36 a 50. Um dos fariseus convidou, está falando de Jesus, não é? Para comer com ele. E entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora, que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro, alabastro é perfume, né, com bálsamo. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-os com bálsamo. Mas, ao ver isso, o fariseu que o convidara, falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, eu tenho uma coisa a te dizer. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. Denário era a moeda da época, né? Como se fossem nossos 500 reais. E outros 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus: você julgou bem, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés, mas esta com as suas lágrimas os regou, e com os seus cabelos o enxugou. Não me deste ósculo, ela, porém,
ósculo é beijo. Desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isto te digo, perdoados lhe são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela, perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Por tua graça, nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Uma casa, 3 personagens, 3 pessoas e uma vida transformada. A gente tem aqui 3 figuras. Uma delas é o dono da casa, um fariseu, não é? Um fariseu que por fariseu, era um religioso, um homem religioso, um homem que entendia-se como alguém que tinha temor de Deus, que estava servindo a Deus, mas que, na verdade, havia perdido a sensibilidade para perceber a ação de Deus. Esse fariseu convidou Jesus para ir na sua casa, ele é um anfitrião. E Jesus, como não faz diferença entre pessoas, como não faz acepção de pessoas, Jesus aceita o convite. Jesus vai até a casa do moço. Só que no meio do jantar, acontece uma situação diferente. Porque uma mulher que tinha uma fama ruim na cidade, ela é chamada de pecadora, não é? O padrão numa sociedade como essa é, nessa sociedade aqui, patriarcal de 2000 anos atrás, era da mulher quase que nem ser conhecida. As pessoas eram conhecidas pelo nome do homem, do chefe da família. Então, pelo fato dela ser conhecida e ser conhecida como pecadora, é que a fama dela era uma fama conhecida por toda a cidade. A gente não sabe se ela era prostituta, qual era a realidade dela, mas o fato é que ela é uma mulher que tem uma conduta reprovada pela sociedade e ela é conhecida por isso. Pecadora. E Jesus é o terceiro personagem. Mas o que ocorre é que essa mulher entra na casa abruptamente, não é? E ela não foi convidada para o jantar, ela não foi convidada para estar naquela casa, mas ela tem uma necessidade de ver Jesus. E você sabe, eu tomo muito cuidado para usar a palavra urgente, né? Quando alguém diz para mim que uma coisa é urgente, não é? Isso me dá a sensação de que é alguma coisa grave que está acontecendo. Mas essa mulher tinha uma urgência de ver Jesus. Ela queria ver Jesus de qualquer maneira. E ela chega e ela quebra todos os protocolos. Ela chega chorando, ela chega se entregando, se derramando diante dos pés de Jesus. Beijando os pés de Jesus. E aí, mais uma coisa estranha, né? Porque as pessoas podiam entender mal nessa história. Ela beija, ela joga perfume, ela joga óleo, ela enxuga com os cabelos dela. É uma cena bizarra para o contexto daquele momento. Concorda comigo? Mas o interessante é que Jesus, que é o terceiro personagem dessa história real, acolhe essa mulher. Não repulsa essa mulher, não tem repulsa dela. Ele acolhe porque ele não percebe ali alguém que está tendo uma relação distorcida, esquisita com ele. Ele percebe uma pecadora quebrantada, se derramando, com o coração quebrado diante dele. E o que é interessante é que, ao final dessa história, o moço, que eu vou descrever para você aqui daqui a pouco, o fariseu, continua do mesmo jeito. Mas aquela mulher sai completamente diferente. Aquela mulher tem a sua vida restaurada e transformada pela palavra e pelo poder de Jesus. Nós estamos aqui hoje, na mesma casa. Na mesma casa. Jesus é o nosso convidado de honra. Antes de chegar aqui, nós sempre o convidamos para estar aqui. Aqui é dele, é a casa dele.
Mas nós somos muitos convidados aqui hoje. E nós escolheremos, até o final desse encontro, com quem nós nos assemelharemos, de quem nós aprenderemos. Do fariseu, da pecadora, não é? Qual desses dois personagens? Porque Jesus é quem nós queremos nos parecer com ele, mas qual desses dois personagens nós vamos buscar princípios para nós? O fariseu é uma pessoa que tem interesse por Jesus. Ele tem interesse por Jesus. Você concorda comigo que ele tem interesse por Jesus? Ele é uma pessoa que, de alguma maneira, tem interesse pelo que Jesus tem a dizer. Porque senão ele não convidaria para a casa dele. Mas o interesse que ele tem não é suficiente. Eu não sei se ele tem interesse ou se ele tem curiosidade por Jesus. Eu não sei se ele tem um interesse profundo ou se ele quer usufruir do status de que Jesus era agora um homem popular. Muita gente conhecia Jesus e ele diz assim: estou recebendo Jesus na minha casa. O fariseu é alguém que abre a casa dele para Jesus, mas também não abre o coração. A casa dele está aberta. A casa dele, ele recebe Jesus na casa dele. Mas o coração dele não está fechado, não está aberto. É uma reunião formal. É um encontro social daqueles que tanto faz, tanto fez. Nem fede, nem cheira. Já ouviu essa expressão? Não é? É mais um encontro social, porque ele abre a casa, ele manda preparar uma comida, mas ao longo da história a gente percebe que ele não está assim, aberto. Porque a primeira situação que acontece, ele já desconfia de Jesus. Ou seja, ele não tem uma visão clara de quem é Jesus. Porque quando ele vê a mulher se debruçando sobre os pés de Jesus, chorando compulsivamente e tentando honrar Jesus, homenagear Jesus, derramando perfume sobre ele, aquela mulher ali assume o lugar de uma escrava. Porque essa sociedade é uma sociedade que lida com escravidão, e era uma sociedade que estava habituada a ter um escravo na casa para lavar os pés dos hóspedes, dos visitantes, porque eles chegavam com os pés cheios de poeira, né, por conta da estrada, usavam sandálias, não tinha esse tipo de calçado que nós temos, e normalmente um escravo fazia esse lugar. E essa mulher usa as suas lágrimas, ela lava os pés de Jesus, ela joga perfume nos pés de Jesus. E o fariseu diz assim: ele não deve ser profeta, não. Porque se ele fosse profeta, se ele fosse quem o pessoal diz que ele saberia quem é a mulher, qual é a conduta dela, e ele não deixaria que ela fizesse isso. Porque, além dele não ter a visão correta de Jesus, ele não tem a visão correta de Deus a nosso respeito. Porque na compreensão dele, Deus nos trata segundo os nossos merecimentos. Na compreensão desse fariseu, o amor de Deus é algo que você compra com as suas atitudes. Ele tem essa ideia de Deus. Ele se relaciona com Deus como quem diz assim: se eu mereço, Deus me abençoa. Se eu mereço, Deus realiza as minhas vontades. Se eu mereço, Deus me atende os pedidos. Mas se eu não mereço, a única coisa que sobra para mim é o inferno, é o desprezo. Ele não tem a noção de como Deus vê o ser humano. Ele não reconhece Jesus como Cristo. Ele não reconhece a oportunidade que está diante dele. Ou seja, o rei dos reis, o homem que podia mudar a história dele, está ali diante dele, na casa dele, sentado à mesa com ele, mas ele tem dúvida. Ele tem dúvida. E quando termina o jantar, ele está pior. Ele não está do mesmo jeito, ele está pior. Porque ele perdeu a oportunidade de ter mudado a vida dele. Definitivamente nós não devemos copiá-lo. Nós não devemos nos comportar como ele. Não é? Já a mulher tem uma experiência muito impactante. A gente não conhece muito bem a história dessa mulher. Não é? A gente não conhece muito a história dela.
Há quem queira dizer que é Maria Madalena, não é? Mas a gente não sabe muito bem a história dessa mulher. Mas há uma coisa nessa mulher que não tem no fariseu. Ela tem consciência da condição dela. Assim como todo mundo que sabe que ela é pecadora, ela sabe que é pecadora. O fariseu acha que é santo, mas na verdade ele está tão ruim quanto a pecadora lá, que ele diz que é pecadora. Ele acha que está são e não precisa de remédio, mas ele não conhece nem reconhecer, não consegue nem reconhecer Jesus que está diante dele. A mulher não. Ela chega chorando e derramando a vida dela porque ela sabe. Ela sabe aonde aperta. Não é assim que dizem? Que cada um sabe onde o seu calo aperta. Ela sabe da dor dela, ela sabe da angústia dela. Ela sabe da miséria que é viver uma vida dominada pelo pecado e ela não quer maquiar isso. Ela não quer ficar fingindo porque ela não aguenta mais viver esse tipo de vida. E é por isso que ela assume. O fariseu pinta um quadro irreal a respeito dele mesmo. Ela não. Ela assume. Ela tem uma visão correta a respeito dela mesma. Sabe, queridos, uma coisa que Deus quer fazer conosco e que nós aprendemos com essa mulher é a gente ter coragem de assumir quando as coisas não estão bem na nossa vida, na nossa casa. Você já viu alguém dizendo assim, fulano é igual o fariseu? Jesus disse que os fariseus eram como sepulcro caiado. Sabe o que é isso? Aqui no Brasil, muitos têm a tradição de no dia 2 de novembro, né? É um dia de visitar o cemitério e arrumar as campas, esse é um hábito que vai se desfazendo, né? Que está muito presente na cultura, no parte da cultura religiosa do Brasil, não é? O sepulcro caiado é aquele sepulcro arrumadinho. Você olha por fora, está tudo bonito, mas por dentro continua havendo morte. Morte. Uma outra imagem que Jesus usa para falar dos fariseus é que eles são como copo, limpo por fora e sujo por dentro. Nós, às vezes, somos convidados por essa sociedade que nós vivemos a maquiar a nossa vida e apresentar uma imagem que os outros esperam que a gente tenha. Mas nós sabemos que, na verdade, as coisas não vão como parecem ser. O que eu aprendo com essa mulher é que eu preciso ter coragem de assumir o real estado da minha vida. Eu preciso ter coragem de assumir que eu talvez não tenha resposta, e não estou achando resposta, não estou conseguindo organizar minha vida da maneira correta. A segunda coisa que essa mulher me chama a atenção é que ela não fica esperando Jesus ir à sua casa. Não. Ela não fica no aguardo de Jesus chegar à sua casa. Ela não fica esperando que alguma coisa caia do céu. Ela ouve dizer que Jesus tem o poder de mudar a história, ela ouve dizer que Jesus tem a capacidade de mudar a história, e ela vai ao encontro de Jesus. Ela vai ao encontro de Jesus de coração aberto, rasgado, se derrama diante dele, porque ela sabe. Sabe, queridos, às vezes nós temos que ter coragem de tomar uma posição. Às vezes nós precisamos de coragem para dizer assim, eu estou precisando de ajuda. Eu estou precisando que Deus intervenha na minha vida. Eu estou precisando mudar o ritmo da minha vida e tomar uma atitude na direção de Jesus. Porque, na verdade, Ele está sempre nos convidando, Ele está sempre insistindo conosco, Ele está sempre oferecendo graça. E nós, às vezes, procrastinamos, adiamos, deixamos para amanhã, deixamos para depois o que pode ser feito hoje. Uma decisão que pode ser tomada hoje, eu vou adiando. E o problema é que, quanto mais eu adio, quanto mais eu procrastino, quanto mais eu deixo para depois,
pior fica o meu estado, pior fica a minha vida, pior fica a minha condição. Eu aprendo com essa mulher, querido, que se eu ouvir e reconhecer que Jesus pode mudar a minha história, eu preciso caminhar na direção dele agora. E aí eu me lembro do cego de Jericó, não é isso mesmo? Bartimeu, não é isso? Estou confundindo as histórias? Não, não é isso mesmo, né? O cego de Jericó, que está na estrada, Jesus está passando, ele ouve dizer que é Jesus, e ele sai correndo atrás de Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão diz assim, fica quieto, rapaz. E ele diz assim, ele grita mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão manda ele se apartar, ele fica quieto, e ele grita mais ainda, até que Jesus para, volta para trás e pergunta, o que você quer? Parece até que Jesus está fazendo piada, né? O cego correndo atrás dele, diz assim, o que você quer? Quando Jesus diz assim, o que você quer? Jesus está dizendo assim, qual é a tua história? Qual é a tua história? Sabe por que Jesus faz isso? É porque Jesus não é aquele que dá remédio genérico, no sentido não de genérico, das marcas genéricas, não, mas no sentido assim, toma, sabe aquelas garrafadas assim, que serve para tudo? Nada conta se você gosta de tomar esses remédios que servem para tudo, né? De unha encravada até calvície. Né? Né? Já viram esse tipo de remédio, não? E é impressionante a capacidade de quem vende esse tipo de remédio de convencer que ele resolve. Jesus não é igual garrafada, não. Jesus nos trata pessoalmente. Entendeu? Jesus ouve a nossa história. Qual é a sua história? Jesus só deixou aquela mulher chorar e fazer aquilo tudo aos pés dele, porque ele sabia da história dela. Ela precisava daquilo, entendeu? Ela precisava daquilo. Assim como pública era a vergonha dela, pública se tornou a entrega dela. Entendeu? Ela precisava de uma restauração pública. E ela vive isso. Aquela mulher recebe acolhimento de Jesus. Ela recebe o que ela necessita, porque ela reconhece que Jesus é o único capaz de mudar a realidade dela. Jesus dá o que ela precisa, porque ela tratou Jesus como se deve tratar. Ela viu que Jesus tinha a resposta certa para ela. Lembra do comportamento do fariseu? O que o fariseu disse? Se ele fosse profeta, ele saberia. Tem uma dúvida. Ela não. Ela diz assim, é esse aqui o moço que vai mudar a minha vida. É ele que vai mudar a minha história. Ela não tem dúvida. Sabe por que ela não tem dúvida? Porque Deus é que gera nela essa fé, essa condição. Deus vai gerando a noção. A Bíblia diz assim que o Espírito testifica, confirma no meu espírito que eu sou filho de Deus. Aquela mulher se encontra com Jesus como alguém que se encontra com uma pessoa muito íntima. Como alguém que se encontra com uma pessoa muito próxima, que diz assim, que bom que você chegou, que bom que eu te encontrei, porque você era quem eu precisava encontrar. A gente vai usufruir do poder restaurador de Jesus quando nós vemos em Jesus, quando nós encontramos em Jesus e percebemos em Jesus como aquele e o único que pode mudar a nossa história. E eu estou terminando. Aquela mulher recebe uma palavra transformadora de Jesus. Mas antes, ela se rasga, ela é transparente, ela é honesta com Jesus. O fariseu recebeu Jesus com cara de santidade, mas no coração não tinha lugar para Jesus. Ela não. Ela é honesta, ela se rasga,
ela se entrega. E ela não entrega só o coração, ela entrega o melhor que ela tem. Ela derrama perfume, ela derrama óleo. Ela diz assim, o Senhor é a minha salvação. Então eu estou aqui com tudo que eu tenho, com toda a minha vida. Eu estou entregando tudo, Senhor. E é impossível você entregar tudo para Jesus e sair de mãos vazias. Você pode dizer isso comigo? É impossível entregar tudo para Jesus e sair de mãos vazias. Porque Jesus falou assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Sabe o que Jesus está dizendo? Venham a mim com jugo, é canga, sela, põe em cavalo, tragam o peso que vocês carregam nos ombros, que eu vou aliviar, eu vou tirar de vocês esse peso. E recebam de mim o meu jugo, que é suave e leve. Entendeu? Ele tira da gente o fardo pesado e coloca um fardo leve. Qual é o fardo leve que Jesus colocou sobre a vida daquela mulher? A primeira palavra de Jesus, olha o que ele diz aqui. Acompanha comigo. No versículo 48, Jesus diz assim: Jesus disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Meu Deus, essa mulher era conhecida como pecadora. Essa mulher era conhecida como pecadora. Agora Jesus diz assim: estão perdoados os seus pecados. Sabe o que significa isso? Tua dívida está paga, minha filha. Você está livre dessa acusação. Sua dívida está paga. Perdoados estão os teus pecados. Você tem noção do que é isso? Tem noção do que é você carregar um fardo durante toda uma vida? E Jesus diz assim, ó, acabou. Você não precisa mais carregar esse peso. Você não precisa mais carregar essa culpa. Você não precisa mais carregar esse enfado. Você não precisa mais. Perdoados estão os seus pecados. E aí o pessoal que está na mesa diz assim, mas quem é ele? De novo, eles ainda têm dúvida de quem é Jesus. E Jesus diz assim, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus diz assim, você está salva. Você está salva. E o que é salva? Ser salvo. Ser salvo é só ir para o céu? Ir para o céu já é um negoção, não é verdade? Concorda comigo? Eu não quero nem saber como deve ser ir para o inferno. Mas ir para o céu já é um negoção. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. A tua fé te salvou significa dizer assim, você está salva, você foi resgatada. Você não precisa mais viver aprisionada por culpa, por medo, por vergonha. Você está resgatada. Entendeu? Jesus está dizendo assim, eu estou te comprando, eu estou te resgatando, eu estou te tirando das mãos do pecado, da condenação dos homens, você está salva, você pode viver aqui nessa terra uma vida digna, uma vida plena, porque a tua fé te salvou. Hein? Perdoados estão os seus pecados, a tua fé te salvou, você está livre. Vai em paz. Como é que aquela mulher chegou lá, gente? Quebrada, moída, despedaçada. Agora Jesus diz assim, você está perdoada, você está salva, você pode ir em paz. Você pode ir em paz. Tantas vezes, né? Aqui em Petrópolis a gente não tem tantos shoppings, né? Você diz assim, eu vou dar uma volta para poder arejar a cabeça. Aí, a depender da situação, você vai ou na 16 de março ou vai na Rua Tereza. Né? Ou de repente dá um pulinho ali embaixo, né? Aí você vai, faz a festa, né?
A minha esposa, de vez em quando, gosta de ir na... Como é que é o nome do lugar lá, Leide? Hein? Parada de Lucas. Parece que não vou fazer concorrência com o comércio de Petrópolis, né? Não é legal, né? Não, deixa isso quieto. O melhor é Petrópolis mesmo. Aí, quando você volta para casa, aquela satisfação que você tinha ao comprar, acaba. Ou quando você volta para casa, ou um mês depois, quando chega a conta do cartão. Não é? A paz de Jesus é diferente. A paz de Jesus não depende mais de circunstâncias. A paz de Jesus é porque você leva Ele com você agora para onde você for. Ele vai com você para onde você for. Eu quero te convidar a ficar em pé. Só você sabe como você entrou aqui nessa noite. Só você sabe como você chegou aqui hoje. E como eu disse, numa mesma casa, pessoas diferentes podem ter experiências diferentes com Jesus. Numa mesma casa, no mesmo lugar onde Jesus está, pessoas diferentes podem ter escolhas diferentes. Mas eu queria te convidar hoje a não ser como aquele moço fariseu. Queria te convidar hoje a ser como aquela mulher. E ter coragem de abrir o seu coração. Ter coragem de ver Jesus como Ele realmente é. Ter coragem de assumir que você precisa de Deus. E que Deus é o único que pode mudar a sua história. E eu quero te convidar a sair daqui hoje com paz. Com paz, uma paz duradoura. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Tu és o único, Senhor, capaz de mudar a nossa vida e mudar a nossa história. E nós não queremos enganar a nós mesmos, Senhor, porque não dá. A gente às vezes maqueia, tenta arrumar uma aparência de que vai tudo bem, mas nós e o Senhor sabemos quando as coisas não estão bem, quando o nosso coração não está em paz, quando falta a paz que só o Senhor pode dar. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor dê aos teus queridos que estão aqui hoje aquela mesma coragem que o Senhor deu àquela mulher, de quebrar o protocolo, de tomar uma atitude e se colocar diante do Senhor como quem precisa do Senhor, em nome de Jesus. Se você precisa de Jesus hoje, querido, Ele está aqui e Ele nos convida a chegar até Ele. Então, se você precisa de Jesus hoje, seja qual for a razão, seja qual for a tua necessidade, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até o altar e dizer de coração aberto: eu preciso de Jesus. Se você precisa de Jesus, saia do seu lugar agora e venha até o altar. Enquanto o Ministério do Louvor nos dirige uma canção, pode chegar, pode vir. Venha ao altar, porque Jesus está aqui esperando. E você não vai ficar como fariseu, só olhando. Você vai se lançar e vai se derramar diante de Jesus. Você que nos visita também pode vir ao altar. O altar é um lugar simbólico para nós. O altar para nós representa o lugar onde Deus nos acolhe. Convida a pessoa que está perto de você. Diga para ela: você precisa de Jesus? Vamos lá. Venha ao altar.